Fala pessoal, muito bom dia a todos. Aqui quem fala é o Wendel Suzano, sou analista de investimentos aqui na Valorama Research e vamos dar início a mais um 10 minutos de economia. Hoje, terça-feira, dia 29 de novembro de 2022, tivemos alguns dados importantes aí, vamos falar agora aqui eu e o Felipe, analista aqui também na casa, vamos falar um pouco mais sobre os dados econômicos de hoje e dar uma passada no cenário macroeconômico do que está acontecendo hoje e quais as expectativas aí até o final do dia. Bom, pessoal, vamos lá. Aqui do meu lado está o Felipe Frazão, aí, analista também aqui da Valorama. Vamos dar uma passada aí como é que tá os mercados, né, Felipe? Quiser dar uma passada aí como é que foram as notícias de hoje aí, fique à vontade para trazer essa informação pro pessoal. Bom dia, pessoal. Bora, Wender. Vamos lá. Bastante notícia na parte lá de cima, né, na Europa. Vamos começar aqui pela Suíça, que reportou seu PIB trimestral, ficando aí no crescimento de 0,2%. Era aguardado 0,3%, veio um pouco abaixo aí do esperado, e o dado anterior havia sido 0,1%, né? No acumulado do ano, o dado está em 0,5%, era aguardado 1%, né, ficando aí na metade, e reduzindo também em relação ao último dado, que havia sido 2,2% de crescimento. Né? Você vê que até os países mais ricos estão passando por uma situação bem complicada, né, Wender? Exato, exatamente. Tá bem complicado no mundo inteiro, né, Felipe? Isso aí. Na Espanha, tivemos o IPC, o Índice de Preço ao Consumidor, inflação lá. O acumulado de 12 meses ficou em 6,8%. Era aguardado 7,4%, ficando aí abaixo do esperado e abaixo também do mês anterior, que havia sido 7,3%. Tivemos também dado relevante aqui, vamos ver, Brasil, né? Vamos falar agora de Brasil. Tivemos o Índice de Evolução de Emprego do CAGED, que ficou em 159 mil vagas, era aguardado 238 mil vagas, ficando abaixo aí do esperado e abaixo também do mês anterior, que havia sido 278 mil vagas. Tivemos também aqui no Brasil o IGPM, né? O Índice Geral de Preço ao Mercado, que ficou deflacionário em 0,56%, ficando melhor que o esperado, que era uma deflação de 0,38%, e um pouco pior do que o mês anterior, que havia sido 0,97% de deflação. Tivemos também, na estante agora há pouco, né, o IPC também da Alemanha. Esse é um dado bem importante. A Alemanha que passa por uma situação bem complicada lá, né, nos índices inflacionários, e conseguiu vir abaixo do esperado e abaixo do mês anterior. Né? Era 10,4% dado anterior e no acumulado de 12 meses, né? E ficou em 10%, né? Abaixo do esperado também, que era 10,4%. Ficando aí positivo a inflação na Alemanha. A Alemanha, que a gente já vem reportando aqui muitos dados, está melhorando bastante a economia lá, né? Desde os PMIs que a gente falou no começo do mês, tem melhorado bastante e agora o IPC também confirma aí uma melhora econômica na Alemanha. O dado mensal ficou deflacionário em 0,5%, era aguardado deflação de 0,2%, ficando aí melhor do que o esperado. Tivemos também aqui o PIB do Canadá, menos importante, mas vamos falar aqui, falar todas as economias, né? O PIB do Canadá mensal ficou em 0,1%, era aguardado 0,1%, ficando aí dentro do esperado. No trimestral ficou 0,7%, né? Vindo acima do esperado, que era 0,4%, e abaixo do trimestre anterior, que havia sido 0,8%. Dado econômico foi isso ainda na agenda. Perfeito, Felipe. Vimos aí que realmente a Alemanha vem melhorando bastante aí, né? Seus dados. Para quem não acompanhou a gente aí praticamente acho que uns 3 meses atrás, a gente vê que os dados alemães estavam vindo bastante ruins, né? Muitos dados aí que estava bastante complicado. Mas acho que dos últimos 2 meses para cá veio melhorando aí com o passar do tempo, né? Foi isso aí, né? Os últimos 3 meses foi a inflação subindo, escalando, né? Sim. Subiu acima dos 10%, aí 10,4% no mês anterior, e agora aí consegue voltar para os 10% e provavelmente vai começar aí a melhorar a economia lá na Alemanha. Exatamente. Bom, vamos lá dar umas passadas aqui nos mercados mundiais, tá? Aquele gráfico aqui, aquele mapa que o Jader sempre traz aí, que já virou ícone aí nos 10 anos de economia, né? Pedir para o William compartilhar a tela aí, por favor. Bom, temos aqui então mais ou menos como é que estão as bolsas aí mundiais, né? A gente vê, por exemplo, o Brasil também subindo no momento, uma leve alta aí no Brasil nesse momento. Estados Unidos aqui praticamente uma baixa, uma queda, caindo um pouquinho mais aí, né? Claro que as bolsas acabaram, na verdade acho que nem abriu ainda, né? Vai abrir às 11h30 ali, que é praticamente os futuros sendo negociados, né? Então os futuros negociando aí no lado negativo aqui nos Estados Unidos nesse momento.
Aqui na Europa temos um cenário um pouco mais verde aí, né? Um pouco mais otimista, né? Mas ainda um pouco baixo aí, para a gente assim, ter uma grande relevância e falar, tá subindo muito. Né? Tá subindo, mas tá subindo aquela leve alta aí no dia de hoje. Se a gente for passar aqui para o índice, né, de medo e ganância do mercado aí, a gente vê que o mercado ainda continua otimista, né? Tá num período aí, tá ganancioso, na verdade, no nível 59. Lembrando que abaixo dos 50 aqui ele entra no nível neutro, né? Então vamos ficar de olho aí. Lembrando que vale ressaltar que quando ele tá bastante otimista, né? É hora de. Vender. Ele veio baixando, na verdade, né? Exatamente. Ele tá 68, né? Isso aí. Teve algumas panoramas, alguns minutos de economia que a gente fez aqui também, que realmente ela chegou a quase bater 70 ali, né? Ele começou a baixar já. Isso aí começou a baixar e vamos ver para onde vai a direção desse. O mercado já começou a cair. Exatamente. Então vamos ver como é que vai ser aí esse índice também. Passando aqui para o DXY, né, a cesta do dólar aí, em relação aos pares de moedas mais fortes do mundo aí. A gente vê, por exemplo, o DXY também estável no dia de hoje, né, caindo cerca de 0,17%, sem muita direção, né? Passando aqui para o Brasil agora, os dados dos investidores estrangeiros, né, o fluxo de capital estrangeiro entrando aqui no Brasil. A gente vê, por exemplo, os investidores estrangeiros retiraram, né, na sexta-feira, dia 25/11, retiraram cerca de 227,2 milhões de reais aqui da nossa bolsa, né? Então, mais uma retirada dos investidores estrangeiros, né? A gente vê que tivemos um alto fluxo no início aí do mês, né? O mercado bastante esperançoso aí após as eleições, mas vieram as notícias, né? E tudo veio à tona aí, muita gente tirando dinheiro. Tivemos até um grande capital entrando aqui lá no dia 11 praticamente, mas depois esse valor já foi todo retirado aí da nossa bolsa lá no dia 17, dia 18, e praticamente final de mês aí. Parece que não tivemos grandes oscilações assim de fluxo de capital estrangeiro entrando aqui no Brasil. Saldo do mês, a gente vê, por exemplo, pessoa física, que são os investidores individuais, aumentando um pouco mais essas posições, né, do que a gente tinha de ontem. Institucional também chegou a reduzir um pouco a sua venda, tava mais vendido no dia de ontem. O estrangeiro também diminuiu um pouco aí o seu fluxo, né, no mês. Ontem estava 500 mil aí, aproximadamente, 500 milhões na verdade, e agora está em torno aí de 280 milhões, né? Instituições financeiras está menos 81 e outros aí aumentou um pouco mais a sua posição para 181 milhões aí no mês. Então esses são os saldos do mês, né? A gente vê, por exemplo, a pessoa física sempre ao contrário, né, Felipe? Dos institucionais, por exemplo, e muitas vezes também está sempre ao contrário aí dos investidores estrangeiros, aí, pessoal de forte capital. Então, através dessa análise aqui que a gente traz, desse saldo no mês, a gente vê que realmente, muitas das vezes, a pessoa física acaba indo um pouco na contramão, né, do que os grandes aí, os grandes players do mercado estão se posicionando. Esses eram os dados, então, que eu queria trazer para vocês, tá? Felipe, dá uma passada aí como é que tá o Ibovespa. Vamos lá. Esse dado aí, ainda da entrada de capital, saída de capital é interessante porque sempre está na contramão, né? A pessoa física sempre quando o estrangeiro está saindo, tirando capital, Ela tá ela está entrando. entrando e entra sempre atrasado e eles já estão vendendo, já estão saindo, fazendo posição e eles estão começando a comprar, né? Questão de euforia, ganância, tudo isso aí misturado no mercado acontece esse gráfico aí que a gente vê. Exatamente. Mas vamos lá. Pode compartilhar a tela? Vamos falar aqui na nossa bolsa, no momento subindo 0,74%. As maiores altas relacionadas ao minério de ferro que atingiu a máxima aí de 23 semanas. Vamos lá, CSNA subindo 5,52%, Usiminas subindo 4,67%, Semin subindo 4,51%, Vale subindo 3,67% e Ibrap subindo 3,58%, né? Minério de ferro puxando aí nossa bolsa no dia de hoje, só Vale aí puxando 730 pontos, né? Bem relevante. Petrobras também aqui puxando 300 pontos praticamente, as duas juntas, também sustentando essa alta do Ibov, né? O que sustenta hoje são as ações relacionadas às commodities. No lado da queda, tem o Magalu caindo 3%, Elet caindo 2,4%, Sula caindo 2,32%, São Martinho caindo 2,30% e Itaú caindo 2,31%, renovando mínima no momento. Passar só rapidinho aqui, tá acabando nosso tempo já, no Ibovespa.
Ibov aí no gráfico diário, fazendo aqui, tentando romper essa máxima aqui desse candle, que aí pode levar até aqui, a gente já tem uma resistência aqui na média de 200, né? 110.500 vai ser um ponto que o Ibov pode dar uma parada aí. Não acredito que chegue até lá, temos alguns problemas acontecendo aqui internamente, né? Inclusive a PEC da transição foi protocolada ontem com 198 bilhões extrateto, né? Um problema aí que vamos ver como é que vai se resolver essa questão da PEC. E o dólar? O dólar está caindo 1,03%, cotado a R$ 5,31. Perfeito, Felipe. Bom, pessoal, mais uma vez aí agradecemos a participação de vocês aí, pessoal que assistiu esse vídeo, né? Não esqueça de deixar seu like também, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, que é muito importante pra gente. De antemão, gostaria de agradecer mais uma vez. Grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.